Boa noite. Muitos anos antes de Cristo, segundo relatos da Bíblia, a hanseníase já era conhecida. Envoltos em preconceitos, os leprosos, como eram chamados os doentes, eram tidos como pessoas sujas que precisavam ser separadas e isoladas do convívio familiar e social. Os tempos são outros, a medicina evoluiu, o isolamento compulsório não existe mais. No entanto, o preconceito e o grande número de casos da doença ainda são uma incômoda realidade entre nós. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é vice-líder mundial em prevalência da hanseníase. Apesar de ter assinado em 1991 um pacto internacional onde se comprometia a erradicar a doença até 2010, o Brasil não só não alcançou a meta, como vem notificando cerca de 40 mil novos casos todos os anos. E o Nordeste é um dos líderes nessa triste estatística. O que é, como tratar, prevenir e erradicar a hanseníase são alguns dos pontos discutidos hoje no programa Opinião Pernambuco. Para o debate, convidamos o membro do Conselho Regional de Psicologia, Felipe Vasconcelos de Araújo. Também está conosco a coordenadora do Programa de Controle da Hanseníase da Secretaria Estadual de Saúde, Raíssa Alencar. E estamos aguardando a chegada aqui da dermatologista do Hospital das Clínicas, Fátima Brito, que ainda não conseguiu chegar no programa. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e ainda para o Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Gostaria que Raíssa começasse explicando para a gente o que é a hanseníase, quais são os sinais e sintomas que caracterizam a doença. Boa noite. Boa noite. A hanseníase é uma doença milenar, que está aí há muitos anos, que ela é uma doença que vem de evolução lenta, é uma doença crônica, que é de evolução lenta, que a pessoa pode adquiri-la e só manifestar os sintomas 5 anos após, vários anos após. E esses sintomas, eles começam a aparecer de forma que, por ela ser uma doença dermatoneurológica, ela afeta a pele e nervos. Então, ela pode causar espessamentos nos nervos e problemas neurais. E também as principais manifestações dela são as manchas. Então, são manchas consideradas que são dormentes, são manchas que não há a sensibilidade no local, à dor, ao calor, ao frio. Então, a partir do aparecimento dessas manchas, dessas lesões, que é identificado um principal sintoma da hanseníase, que às vezes são manchas confundidas com outras doenças, mas que por ter a falta da sensibilidade é um forte indício de ser hanseníase e após todos os testes é verificada e confirmada a doença. Felipe, a hanseníase, como eu falei no começo do programa, na Bíblia já há relatos de pessoas com essa doença, só que, como eu disse, ela era chamada de lepra. E segundo eu estudei, lepra na Bíblia hebraica tem o significado de desonra, vergonha, desgraça. Então é uma doença que vem durante muitos séculos associada a muita coisa ruim, vamos dizer assim. Isso ainda persiste nos dias de hoje? Como é que está a questão do preconceito, da estigmatização da doença? Olha, André, me parece que isso ainda é algo que permeia, inclusive, a sociedade da gente hoje, até por conta desse culto que a gente tem ao corpo, né, como algo que se exige um padrão de estética muito forte. A gente teve, inclusive, aí recentemente o óbito, né, de uma empresária que buscou algo em relação a esse sentido através de uma cirurgia bariátrica, né? E aí, esse aspecto do preconceito pode estar muito relacionado a essa questão, porque como a Raíssa falou, a lepra ou a hanseníase, como ela tem todo um aspecto, né, de intervenção, vamos dizer assim, do ponto de vista do corpo, né, na pele e nos nervos, então as marcas são muito evidentes. É diferente, por exemplo, de alguém que tem uma doença cardiológica, você não nota, né, mas a hanseníase não, ela deixa uma marca muito indelével, né, quando a doença ela atinge uma evolução muito grande, e isso daí pode realmente ainda estar promovendo esse tipo de coisa, né? O preconceito, eu acho que ainda é algo muito forte, muito presente.
Como eu disse também na abertura do programa, Raíssa, ainda somos vice-líder da doença no mundo todo, perdemos só para a Índia. E eu queria saber um pouquinho por que o Brasil não conseguiu atingir essa meta que se comprometeu em 1991, de até 2010 ter erradicado a doença. Por que ainda temos tantos novos casos de hanseníase todos os anos? O Brasil é um país muito grande, com população muito extensa, e por ter uma história aqui no país de número alto de casos desde tantos anos até hoje, então terminou que ficou difícil fazer esse controle. Na verdade, a hanseníase é uma doença, é um problema de saúde pública, então é algo que não se consegue, não é algo que consegue mudar do dia para a noite, é algo que realmente leva muito tempo para haver o controle. Por ser uma doença crônica, uma doença de tratamento muito longo, precisa haver a quebra da cadeia de transmissão de forma ágil e às vezes não é conseguido dessa forma em todos os estados brasileiros. Temos estados do Brasil que a gente não tem casos de hanseníase, em compensação temos estados brasileiros que são hiperendêmicos para a doença. Então, muita coisa favorece, como por exemplo, ser considerada uma doença negligenciada e que é relacionada à pobreza também. Então, isso leva a crer o fato de o Nordeste brasileiro também ter um alto número de casos, a questão dos locais endêmicos onde tem mais casos da doença, locais onde convivem várias pessoas em aglomerados urbanos, várias pessoas em mesma casa, mesma residência, no que se dá a transmissão de uma forma mais rápida. Então, vários fatores levam a crer que o Brasil não conseguiu fazer realmente excluir a doença, né, e que é algo que realmente vai ainda levar muitos anos, né? O governo hoje de Pernambuco tem um plano até 2015, mas a gente sabe que é algo que ainda precisa ser trabalhado entre muitos e muitos anos. Então, essa nova meta que foi colocada para que a doença seja erradicada até 2015, provavelmente também não será atingida. Não, a doença não será erradicada até 2015, por ser realmente uma doença crônica de evolução lenta, é uma doença muito difícil, é como a tuberculose também, né, que mais ou menos compartilham da mesma problemática. Então, são doenças que não vão haver erradicação daqui a poucos anos. São doenças na qual, primeiro, a gente não ter casos, a gente diminuir o número de casos não é um bom sinal. O bom sinal é a gente descobrir muitos casos para que a gente trate esses casos, quebre a cadeia de transmissão e daí sim, daqui a alguns anos, a gente possa dizer que realmente estamos diminuindo nosso número de casos, porque não encontrar casos pode ser uma subnotificação. E talvez isso, durante anos, tenha sido um dos graves problemas. Desses casos estavam lá transmitindo e não estavam sendo detectados. Felipe, o tratamento da hanseníase, ele deve ter um acompanhamento multidisciplinar. Qual é o papel da psicologia nesse tratamento? André, diferente do ponto de vista médico, né, que vai fazer uma intervenção diretamente na doença, né, a gente vai tratar um pouco do aspecto do sofrimento que emerge a partir dessa doença, né? No Código de Ética do Psicólogo, num dos princípios fundamentais, o item 2, ele vai sinalizar que o psicólogo deve trabalhar com a promoção da qualidade de vida, tanto das pessoas quanto da coletividade. E aí, nesse sentido, essa promoção de saúde, ela está um pouco relacionada com esse aspecto também, né? Da gente, por exemplo, como a gente vinha falando, né? Existe todo um aspecto corpóreo que a doença registra no corpo, a marca dela, e aí que autoimagem é essa que o paciente ele tem, né? Isso a gente já pode articular também, por exemplo, com a questão da autoestima, né? A gente estava comentando aqui no começo do programa, nos bastidores, a questão do Hospital da Miroeira, né? E é muito comum lá a gente notar esse aspecto, principalmente da autoestima nas mulheres, né? Porque realmente é uma doença que deixa marcas muito profundas quando está no estágio evoluído e isso pode causar um sofrimento psíquico muito grande, né? E aí, atrelado à questão do preconceito, que você também já estava tratando aqui, isso pode não determinar, mas ser um fator contribuinte, né, para que o portador da doença, vamos dizer assim, ele esteja cada vez mais assim, sofrendo com isso. Né? E aí talvez o trabalho possa ser direcionado nesse aspecto. Como é que a gente pode intervir ou trabalhar com ele a partir disso, né? A partir desse sofrimento que emerge por conta da doença? Recentemente, a gente ficou sabendo de um caso do neto daquela bailarina Deborah Coker, que sofreu um constrangimento no avião por ter uma doença de pele
que inclusive não era contagiosa, mas que, enfim, precisou se parar o voo e fazer um médico dar um atestado de que a doença não era contagiosa para que o menino pudesse seguir. Isso ele era uma criança, né? No caso de uma criança com hanseníase, como é essa abordagem psicológica? Ela é diferente do que é feita com adulto? Veja, de modo geral, o trabalho com crianças sempre é um pouco diferente, porque até a linguagem para a gente acessar o universo infantil é também diferente, né? Talvez, e aí dependendo da idade, né, desenvolvimento da criança, a gente não tem como afirmar isso, mas ela ainda não vai ter aquele parâmetro que um adulto já tem e até a compreensão do impacto que isso tem, né? Óbvio que exposto a uma situação dessa de constrangimento, isso deve, a gente não pode afirmar, mas isso pode levar a algum tipo de situação traumática, alguma coisa nesse sentido. A gente pode pensar que nesse caso, então, da criança e do adolescente, o acompanhamento da família também é importante? Importantíssimo. Independente, eu acho, da criança, do adolescente, né? Acho que é a questão do adulto também. Né? Até por conta desse contexto, e a família ela tem esse, independente também da doença da hanseníase, a família sempre tem um aspecto muito importante do ponto de vista de um tratamento psicológico, né? A gente precisa tratar isso de uma forma sistêmica e não tem como fazer nenhum tipo de tratamento com o indivíduo se a família ela não compra e ela não valida esse tratamento, porque de repente a coisa pode estar sendo, a gente pode enfrentar isso, vamos dizer assim, na sociedade, se a gente tiver uma condição na família de dar esse suporte primário a gente. Então isso fortalece muito o ser, fortalece o indivíduo para que ele possa, de certa forma, também enfrentar melhor isso, né, de certa forma, na sociedade. Raíssa, eu acredito que muito do preconceito ainda está também aliado à falta de conhecimento das pessoas, em achar que a doença é transmitida de forma fácil. Então, assim, como é a transmissão na prática da doença? A partir de que momento ela pode ser transmitida? A partir de que momento ela deixa de ser transmitida? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente acabar com o preconceito de que qualquer pessoa pode pegar, enfim. Isso. Esse é um grande preconceito que ainda existe em relação, justamente como você está falando, à transmissão da doença. E também, principalmente, por muitas pessoas acharem que a doença não tem cura, por achar que realmente não existe ainda a cura para a hanseníase. A cura para a hanseníase existe em todas as formas da doença e a transmissão se dá de uma forma progressiva. Uma pessoa, para adquirir a doença, ela tem que conviver com uma pessoa doente e que conviva todos os dias, que more junto. Então, a gente chama os contatos de hanseníase contatos intradomiciliares, que também devem ser examinados nas unidades de saúde quando se detecta um caso. E só chamamos os contatos, os que são intradomiciliares, justamente por morar junto e conviver com aquele paciente. Então, não é de forma fácil que se adquire a hanseníase. Existem pessoas que já têm na sua carga genética uma imunidade que vai lhe fazer não adquirir a doença. Você pode adquirir o Mycobacterium, você pode ter ele circulante no organismo, mas você não vai desenvolver a doença. E tem outras pessoas que não têm, isso já vem na carga genética, também não tem como a gente escolher. Então, tem pessoas que não têm isso e que têm uma facilidade de adquirir, mas que mesmo assim ainda há uma dificuldade. A doença não é adquirida de uma forma rápida, não é uma gripe, não é uma doença, ela é transmitida por vias aéreas superiores, não é pelo contato, não é pelo beijo. Isso quer dizer pela boca, pelo nariz, pela saliva, respiração, né? Quando a gente expele, na verdade, é que esse contato do falar junto, né? De estar junto, não é adquirida pelo beijo, pelo abraço, aperto de mão, pelo sangue, não é passado pela placenta da mãe para o bebê, não é passado pelo suor, por usar talheres, por usar toalha, roupa de uma pessoa doente, nada disso vai fazer transmitir a hanseníase. Se eu pegar na lesão da pessoa também não vou pegar a hanseníase? Não, você precisa de fato conviver e a única forma de transmissão são as vias aéreas superiores e precisa conviver por um tempo longo. Então a gente considera contato de hanseníase a pessoa que convive ou conviveu com aquele paciente dos últimos 5 anos para cá, porque ele pode ter convivido há uns anos atrás e está desenvolvendo a doença agora. Aí eu pergunto, Raíssa, o governo tem feito campanhas para informar isso para as pessoas, para que esse estigma seja retirado justamente de achar-se que você tocar, se você usar o talher, usar o banheiro, vai ter contágio da pessoa? As campanhas têm sido para alcançar esse público nesse sentido?
Sim, eu concordo quando você fala que realmente, às vezes, falta um pouco de conhecimento, por isso que existe tanto ainda estigma e preconceito. O governo tem promovido campanhas, principalmente, sempre comemoramos o Dia Mundial de Combate à Hanseníase, que é no último domingo do mês de janeiro, né? Então todos os anos são comemorados. E esse ano tivemos a primeira comemoração do Dia Estadual, que tivemos um decreto, né? Na Assembleia Legislativa, na qual nós ganhamos o dia 6 de junho como o Dia Estadual do Combate à Hanseníase e comemoramos a primeira vez este ano, no ano 2013, com a Carreta da Saúde na Praça do Carmo. Fizemos um grande evento com vários dermatologistas fazendo atendimento. Detectamos mais de 30 casos só em um dia de atendimento. Então, é algo que a gente sabe que é expressivo e era demanda espontânea, eram pessoas que estavam circulando no centro da cidade e que pararam para serem examinadas. Então, isso mostra a magnitude da doença ainda no nosso estado, aqui na nossa cidade principalmente. E aí a gente entende que essas campanhas são importantíssimas, porque tudo que a gente traz à tona, o tema da doença, e que a gente fala sobre a doença, sobre sua forma de transmissão, a gente traz a curiosidade à população para que procure. A gente sempre que faz campanhas educativas, mobilização social, fazemos campanhas em unidades de saúde, apoiamos os municípios também a fazerem suas próprias campanhas. Então, a gente, sempre que é feito esse tipo de ação, a gente identifica, e após essa ação do dia 6, fizemos várias outras no municípios de Olinda, Itapissuma, fizemos em municípios do interior do estado também, e todos eles nós saímos encontrando casos e fazendo essa educação com todos, tanto os profissionais de saúde, capacitando-os, como também com a população, o que é importante, porque a população fica interessada, procura saber mais sobre a doença e, às vezes, começa a identificar na sua família ou entre seus amigos, possíveis casos. Ok, eu vou pedir um minutinho a vocês. A gente precisa fazer um rápido intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 ou ainda pelas redes sociais Facebook e Twitter, que a gente volta daqui a pouco. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema do programa de hoje é a hanseníase. Para o programa, convidamos o membro do Conselho Regional de Psicologia, Felipe Vasconcelos de Araújo. Também está conosco a coordenadora do Programa de Controle da Hanseníase da Secretaria Estadual de Saúde, Raíssa Alencar. Completa o nosso debate a dermatologista do Hospital das Clínicas, Fátima Brito. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e para o Twitter, @opiniãope. Bom, seja bem-vinda, doutora Fátima, a gente estava lhe aguardando. Eu queria voltar a esse bloco para falar um pouquinho de diagnóstico e tratamento. Como é que é feito o diagnóstico e a partir de que momento se inicia o tratamento, quanto tempo ele dura? Que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. O diagnóstico da hanseníase é um diagnóstico que dispensa maiores recursos, porque ele é mais clínico mesmo. Uma lesão dormente, uma lesão de pele que não tem sensibilidade normal, até que se prova o contrário, é hanseníase. Então, esse é um E como é que se prova o contrário? Tem algum exame que se faça? Então, você pode aprofundar essa suspeita com o teste de sensibilidade, que é também muito simples, é feito na rede básica, em que você compara um chumaço de algodão, por exemplo, com uma substância tipo éter e o algodão seco, e vai testando naquela área, perguntando se o indivíduo sente aquela lesão, se sente o frio, se sente o algodãozinho na temperatura normal. É um teste muito simples que até em casa alguém pode pegar um algodãozinho com uma substância mais gelada, tipo éter ou álcool, né? E comparar com a área sã. Então, muito simples o diagnóstico. Quando se tem dúvida, é claro que você pode partir para outros recursos, né, como uma biópsia ou então uma baciloscopia, que é um exame que faz um raspado além da lesão, dos lobos das orelhas e dos cotovelos. É um exame que também é oferecido em uma área da rede básica, não é tão ainda distribuída, por exemplo, vamos falar aqui de Recife, são alguns pontos que têm credibilidade, mas que também não é um exame que em todas as formas ele vai ajudar,
porque eu acredito que já foi citado aqui que a hanseníase ela apresenta-se de várias formas. É uma doença que ela pode apresentar desde uma simples mancha, uma manchinha branca, até o corpo todo avermelhado, inflamado, inchado, cheio de nódulos. Ela tem essa variação. Mas então, isso desde o início da doença? não. Ou A só doença, com o decorrer como foi da- falado inicialmente, ela guarda uma relação com a imunogenética. Então, se o indivíduo é predisposto geneticamente, ele tanto vai adoecer como ele pode também evoluir para formas mais graves. Se ele tiver uma proteção, que isso é natural, alguns indivíduos têm essa proteção natural, então ele vai tender ou a se contaminar e não ter a doença, ou ter a doença nas formas mais simples, que se apresenta apenas como uma manchinha dormente, ou clarinha, ou mais avermelhada. Aí vai depender do espectro da doença. Ela é facilmente confundida com outras doenças de pele, doutora? Olha, para uma pessoa bem treinada e que trabalha, já tem uma prática, Eu não. digo para o paciente mesmo, para ele achar que é algo mais Ah, sim. sério e procurar o serviço de saúde. difícil. Pode se confundir com pano branco, por exemplo. Ela é uma doença que para o leigo é complicado, porque essa questão da sensibilidade, às vezes o indivíduo ele não tem essa perspicácia. Só quando você se pergunta, ou então quando você testa. Então, porque o leigo ele não está aberto a isso, né? A duvidar, em geral não, né? Ele tende a apresentar e procurar ajuda, né? Do que... E a questão do tratamento? Olha, o tratamento da hanseníase, eu acho assim, essa doença mais fácil de tratar, porque padronizado, não tem muitas variações, praticamente tem 2 ou 3 variações, dependendo da forma ou de alguma reação que o paciente apresenta, e é gratuito. Então, Quanto tempo ele dura? acho que o grande problema é chegar no diagnóstico. Depois do que chega no diagnóstico, tudo caminha bem. Quanto tempo dura o tratamento? Depende. Se o indivíduo tiver formas, mas vamos dizer assim, formas benignas, que tem essa denominação, ou então paucibacilar, mais tecnicamente, esse indivíduo precisa tratar só 6 meses. Se ele tiver uma forma mais avançada, mais polarizada, ou mais maligna, ou multibacilar, como tecnicamente é chamado, em torno de 1 ano. Raíssa, qual a situação atual de Pernambuco em relação ao Brasil? A gente já citou que o Brasil é vice-líder mundial em casos da doença. Como é que está Pernambuco nesse cenário? Pernambuco hoje, na detecção geral, que a gente chama são os adultos, né, os maiores de 15 anos, Pernambuco encontra-se em 9º colocado no país em coeficiente de detecção, né, que é o coeficiente, é o número de casos por 100 mil habitantes. E nos menores de 15 anos, que são as crianças, né, que vêm adoecendo muito, Pernambuco está em 5º lugar no Brasil, está em 2º lugar no Nordeste, perde apenas para o Maranhão, e encontra-se em estado hiperendêmico, né, nos menores de 15 anos, e quanto à endemicidade. E quanto à detecção geral dos adultos, é considerada uma endemicidade muito alta. Por que tantos casos em crianças? Qual é a relação entre casos de adultos e em crianças? É comum criança ter hanseníase? Não era tão comum, né? Pernambuco hoje está detectando em torno de 250 a 260 casos em crianças todo ano. E nos adultos, em torno de 2.500 a 3.000 casos por ano. Não é tão comum a gente ter crianças, e a gente tem tido cada vez mais crianças menores. Né? Então, há anos e anos atrás, acreditava-se que as crianças nem poderiam ter a doença, justamente por não ter casos. E depois de um tempo foi se percebendo que as crianças foram adoecendo. As crianças estão adoecendo porque convivem com adultos que estão nas formas mais graves, como a doutora falou, que é considerada, que é chamada forma multibacilar, que é a forma transmissível da doença, e que sem tratamento, são adultos sem tratamento que convivem com essas crianças, possivelmente dentro de casa, e que estão transmitindo essa doença, essa cadeia de transmissão ainda não foi rompida, e essas crianças vêm adoecendo cada vez mais. Muitas vezes as crianças estão sendo encontradas e os adultos não. Então, a gente tem tido até uma boa detecção no número de casos nas crianças no estado, né? A busca tem sido maior, até mesmo depois que teve a campanha nos escolares, a campanha nacional que houve, que trabalhou muitas escolas no estado, e a gente vê que os adultos não estão com a detecção tão alta como a das crianças. Então, a gente vê que pode haver uma endemia oculta, na qual os adultos que são os transmissores não estão sendo detectados e as crianças estão.
Então, onde tem uma criança doente, tem um adulto transmissor. E a gente precisa encontrar esse adulto para quebrar essa cadeia. No Brasil existiram leis até 1962 para que os portadores de hanseníase fossem capturados e obrigados a viver em leprosários. Essa lei foi revogada, mas o convívio social dessas pessoas era muito difícil. Aí eu pergunto para Felipe, como é a reinserção dessas pessoas, Felipe? E aí eu falo mais dos casos mais graves. Vocês conhecem algum programa de reinserção? E aí eu falo tanto psicológico como no trabalho, na família. Existe algum programa dessa natureza? Olha, eu desconheço se existe programa. O que eu fico pensando quando você levanta essa questão é o seguinte, que a gente às vezes tenta perceber como é que a gente pode fazer a reinserção desse indivíduo, mas a gente precisa saber se a sociedade está preparada para recebê-lo. Né, porque permeia uma questão aí muito séria de preconceito em relação a isso. Eu achei interessante quando o Raíssa estava falando a questão desses programas que tem, onde foi a semana passada você falou que fez um evento onde foi detectado 30 casos. Foi na campanha estadual. Na campanha estadual. Então, veja, esse tipo de coisa, ele vai possibilitando informação para a população. Né? O preconceito é algo que está muito calcado em falta de informação. E aí eu acho que é interessante pensar em como a sociedade poderia estar preparada para receber, não é? Porque, como a gente falou aqui antes, é uma doença que deixa marca muito, muito séria num quadro mais evoluído e a gente às vezes não está muito preparado para isso, na sociedade de forma geral. Então acho que muito mais importante talvez em pensar de como reinseri-los, porque aí obviamente vai ter que ter todo um trabalho de acompanhamento para ver como o indivíduo pode lidar com isso, né, com esse aspecto dele, mas aí fica outra questão, e a sociedade? Né, porque quer que adianta também, de repente, o indivíduo está todo preparado para ser reinserido, por exemplo, feito o sistema prisional. Quer que adianta todo o trabalho ser realizado lá se, quando ele entra ou tenta reentrar na sociedade, a gente não está pronto para acolher? Né, então, acho que é uma via de mão dupla. Né, a gente precisa tanto cuidar desse aspecto da pessoa que está doente, né, retornar para a sociedade e dar toda essa garantia do ponto de vista subjetivo e de um fortalecimento disso para ele, mas também como trabalhar com a sociedade. Não sei nem se existe algum tipo de... O Estado de Pernambuco tem feito muitos trabalhos em cima, com parceria com movimentos sociais como o Morran, ONGs também que têm apoiado bastante aqui o programa. A gente tem tido ações do tipo dessa reinserção social do paciente e também da reinserção dele na sociedade enquanto cidadão ativamente produtivo, que às vezes a hanseníase ela é uma doença que ela não chega a matar, mas ela maltrata, né? A gente diz ela não mata, mas maltrata. Então ela deixa sequelas, e que a gente chama as incapacidades físicas, que às vezes os pacientes deixam as suas funções originais, o que era feito no seu dia a dia, por não conseguir mais fazer. Esse ano, 2013, nós firmamos uma parceria com o SENAC, né, o Estado de Pernambuco, na qual a gente fizemos assim, conhecemos um pouco sobre os programas de gratuidade do SENAC, convidamos psicólogos e assistentes sociais, né, da região metropolitana, dos municípios que tem mais número de casos. Fizemos uma reunião na qual a gente abordou, né, o SENAC foi lá, mostrou todo o seu portfólio, e esse é um exemplo, né, que a gente começou a fortalecer um pouco essa questão, na qual esses ex-pacientes de hanseníase, que alguns, por sua vez, que executavam alguma tarefa e que não podem mais por uma incapacidade física ou até mesmo pelo julgamento que a sociedade faz dele por ter sido um paciente de hanseníase e ele ser demitido do seu emprego, ser excluído daquele local onde ele convivia. E aí, para a gente tentar reinseri-lo, né, oficinas e outras ações vêm acontecendo, né, grupos, né, para fortalecer, para que eles conversem entre si, e também o apoio que psicólogos e assistentes sociais têm fortemente em cima desse retorno, né, que ele, na verdade, nunca deveria ter saído do meio social. Então, é fazer com que esse paciente seja tratado normalmente, que ele teve uma doença como qualquer outra que tem cura. Então, realmente, a luta é essa, é fazer com que ele seja aceito novamente, que ele continue todas as suas atividades e sua vida. A gente já tem aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Maria Helena, de Brasilite, ela diz: meu filho fez tratamento para hanseníase há 3 anos, o médico interrompeu o uso de um medicamento, mas recomendou que continuasse com a talidomida. No entanto, ele decidiu parar. Como saber se ele já está curado?
Doutora Fátima, tem... Na realidade, ele fez o tratamento padronizado, certamente foi curado, mas existe um outro problema, que é a pós-alta, que se chama as reações rancênicas. Aquele bacilo, ele foi morto pelo tratamento, né? O tratamento é muito eficaz, o tratamento da hanseníase é um tratamento que tem histórias de resistência baixíssima, entendeu? Relatos muito baixos de resistência, é um tratamento eficaz, enfim. Mas o bacilo morre e ele não consegue ser eliminado tão rapidamente, aquele bacilo que foi destruído. Então o organismo fica fazendo reação àquele bacilo que foi destruído, que não tem mais vida, mas precisa ser eliminado. Então o paciente fica sentindo dores, inchaço nos pés ou nas mãos e às vezes nódulos, que deve ter sido o caso desse garoto. Onde? Dores articulares. Articulares. Neurais, nos trajetos nervosos. E nódulos, que normalmente um tratamento padronizado para o eritema nodoso, que são esses nódulos, é a talidomida. Então, esse paciente ele tem que ficar sendo acompanhado, porque são essas reações que são as responsáveis principalmente pelas incapacidades. E elas somem com quanto tempo, doutora? Tem um período em torno de 2 a 5 anos, o eritema nodoso. 2 a 5 anos. Se passa de 5 anos, você tem que pensar que aquele indivíduo pode ter reativado ou recidivado e reavaliar com exames complementares a necessidade de reintroduzir o tratamento, que é muito raro isso. No caso, não então, é tão frequente. A reincidência da doença não é uma coisa muito comum. Não é muito comum, mas pode acontecer porque ela não deixa uma imunidade definitiva. Algumas doenças, você tem uma vez só, ali você produziu anticorpos, nunca mais tem, mas não é o caso da hanseníase. Então, a pessoa que já teve pode voltar a pegar Poderá a hanseníase. ter, embora isso não seja muito frequente. Certo. Não seja muito frequente. Betânia da Coab, ela diz, tem um familiar que já teve hanseníase e fez o tratamento, mas ficou com sequelas. Já faz 8 anos que ele recebe benefício do INSS. Ele poderia fazer o pedido de aposentadoria? Sabe responder isso, Raíssa? É muito complicado a questão do pedido de aposentadoria por conta do próprio INSS, né? Então, a gente vê que hoje em dia é bem mais complicado. A gente tem se deparado com muitas dificuldades, né, de pacientes que tentam aposentadoria e não conseguem, porque hoje em dia está bem mais rigoroso. Né? Eu Mas sei é que algo tem um que benefício para pacientes que tiveram internação compulsória na época em que isso era obrigatório, né? Isso existe, mas é algum repasse federal, né? Que eram geralmente dos hospitais colônias, que aqui a gente tem o Hospital da Miroeira em Paulista. E aí esses Ele ainda pacientes... funciona esse hospital? Funciona, é uma referência, é uma das referências para a Mas as pessoas que hanseníase. estão lá não estão lá mais compulsoriamente, não, né? Não, de forma alguma. Vão lá realmente para atendimento, né, encaminhados, né, de unidades básicas, como a doutora falou, é um tratamento feito nos PSFs, na atenção básica dos municípios. Quando há necessidade, ele é referenciado ou para a Miroeira, que é a referência que temos mais antiga aqui no estado. Recentemente temos o Hospital Otávio de Freitas, como também uma referência para a hanseníase, os dermatologistas que atendem lá todos os dias. E temos como referência terciária o IMIP, que também foi uma contratualização a partir do ano 2012, que também para casos de cirurgias, de pacientes que tiveram incapacidades físicas e que têm algumas correções cirúrgicas que possam ser feitas. No caso desses pacientes que tiveram internação compulsória, como é que eles podem procurar saber desse benefício a que tem direito? Onde é que eles podem se informar? Eles devem procurar, no caso, os que foram da Miroeira, eles lá mesmo procuraram saber, todos eles, até onde eu sei, todos eles têm o seu benefício garantido, mas devem procurar, né, acredito que os órgãos competentes para estar identificando o que é que pode ser feito, né? Na verdade, precisa de documentação comprobatória, precisa de toda uma questão, não é tão simples assim. Certo. Eles precisam realmente, é bem difícil. Wilson de Moreno, as escolas estaduais estão preparadas para lidar com um possível preconceito em relação aos estudantes que tenham hanseníase? Felipe, estamos preparados, os alunos, os professores, para lidar com essa questão? André, é uma questão tão difícil de ser respondida, porque a gente precisa fazer algum tipo de conhecimento dessa temática. Na verdade, não há um estudo para se saber como é o tratamento dessas crianças na escola, né? É muito difícil. De modo geral, né, até pelo que a gente já veio conversando aqui, isso é algo que é um pouco complicado por conta do próprio estigma que a doença carrega, né? Você tinha colocado já desde o começo, de que é uma coisa milenar e que vem se arrastando. Em algumas sociedades era inclusive vista como uma desgraça, como uma coisa nesse castigo sentido. Divino. Um castigo divino. Né? E como é que isso pode estar sendo acolhido, né? Aí a gente volta para a discussão do preconceito de novo.
Então é preciso, eu acho que antes de mais nada é preciso entender como é que esse processo ele pode, como você falou, precisa uma pesquisa, alguma coisa em relação a essa questão para a gente saber. Né? De modo geral, aí me parece que a gente pode, né, sugerir essa questão, é de que se a gente não tem essas informações que Raíssa veio tratando, veio sinalizando aqui, e as escolas, né, não se preparam também para isso, pode ser que a coisa dificulte um pouco. Né? Mas aí eu acho que é preciso, de fato, antes da gente poder dizer alguma coisa nesse sentido, ter algum dado mais, né, concreto. A campanha estadual que eu citei, um pouco mais cedo, a campanha, na verdade, nacional que houve, tratamos em metade do estado, mais ou menos, em torno de 95 municípios foram trabalhados, as escolas municipais e estaduais em alguns casos. E aí, para fazer essa campanha para detecção de casos de hanseníase, também tratou as crianças para geoelmintíase, com a dose única do albendazol, mas também foi feito um trabalho com os professores e diretores das escolas. Então, é algo também que veio a acrescentar. E que essa campanha acontecerá novamente em 2014. Então, é algo que vem a acrescentar e sempre está melhorando, porque faz com que aqueles professores falem sobre o tema. Eu vou precisar fazer um intervalo rápido, a gente volta a falar disso no próximo bloco. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas, comentários e sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e para o Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, que hoje discute a hanseníase. Bom, eu queria voltar a esse bloco, doutora, falando um pouquinho da relação, porque a Raíssa citou num bloco anterior, da relação entre hanseníase e a pobreza. Que relação é essa? Por que a hanseníase está associada a lugares onde o índice de pobreza é maior? Não só a hanseníase, né? Todas as doenças infecto-contagiosas, elas têm relação com a nutrição, com a disponibilidade do sistema de saúde, né, mais eficaz. A maioria dessas pessoas, elas contam com um serviço de saúde pública que não funciona tão adequadamente para atender toda a população. Né? Então, eu acredito que, em geral, não só a hanseníase, mas as doenças infecciosas em geral, têm relação com a questão da alimentação, que interfere na imunidade, e também na questão da disponibilidade do serviço de saúde mais rápido, para o acolhimento desse paciente. Eu estava lendo que a hanseníase se diz que é uma doença negligenciada no Brasil. O que é que isso quer dizer? As doenças negligenciáveis são aquelas que talvez tiveram pouca atenção, né? Considerado que tenha tido pouca atenção. São importantes, são incapacitantes, né? E que tenha recebido pouca importância. Em termos gerais de pesquisa, né, de desenvolvimento de medicamentos, nesse sentido, que tenha dado pouca importância a tal situação. Aí você estava falando que a próxima meta do Brasil é tentar, se não erradicar, mas diminuir drasticamente a doença até 2015. A senhora trabalha no serviço público, o Hospital das Clínicas, que também trata a doença lá. Na sua opinião, estamos caminhando para que isso ocorra? Estamos caminhando de forma satisfatória? O Serviço Público de Saúde vem oferecendo condições para que até 2015 a gente tenha reduzido drasticamente o número de casos, o número de novos casos de hanseníase? Eu acho isso bem interessante, porque como eu tenho um pouco mais de idade do que Raíssa, e na minha época era assim, até 2005, aí depois foi para 2010, agora é 2015, né? É interessante vamos dizer assim, esse desejo, isso é louvável, acho isso interessante, mas a hanseníase, ela passa por tantas outras coisas, não é só a vontade de um poder público, ela é uma doença ainda tem muitas características individuais, como, por exemplo, você pode passar 5 anos com a doença transmitindo sem apresentar sinais muito evidentes. Doutora, mas assim, quando a gente fala que o Brasil fez um pacto em 1991 para erradicar a doença até 2010,
E a meta que foi estabelecida para todos os países do mundo foi cumprida. Só 4 países do mundo não cumpriram a meta. Foi Brasil, Nepal, Moçambique e Congo. Por que nós estamos ali de mão dadas com Moçambique e Congo, que são países ainda com situação financeira bem pior que a nossa? O que é que coloca o Brasil tão próximo desses países? Por que não conseguimos alcançar essa meta? O Brasil, economicamente, pode até estar distante, mas a distribuição geográfica do Brasil é muito complicada, em todos os sentidos. Por exemplo, aquela região, a região norte, é uma região com muitos casos de hanseníase. Sim. Nordeste também são regiões que são incomparáveis ao Rio Grande do Sul, que há muito tempo já atingiu essa meta. Então, é um país que tem uma distribuição econômica muito diferenciada. Então, não é o Brasil como um todo, é porque região norte e nordeste, que são picos da incidência da área endêmicas, que está num todo. Mas, por exemplo, a região sul, já 2010, já foi atingida. Então, a gente pode dizer que é uma doença que ataca quem tem poucas políticas públicas de saúde, de saneamento, de educação, é isso? De assistência médica, né? Nós temos problemas com assistência médica. Estamos pecando nisso, né? Estamos pecando nisso. Nós nos aproximamos dessas regiões, né? Essas regiões do Brasil se aproximam muito desses outros países que têm um poder aquisitivo, uma política de saúde também muito pobre. Falando um pouco sobre a questão das doenças negligenciadas, que foi citado, a gente tem aqui no estado de Pernambuco, a meta que foi citada é uma meta do governo federal, né, até 2015. A gente tem no estado de Pernambuco como meta, existe desde 2011, foi criado o Programa Sanar, que é o Programa de Enfrentamento a Doenças Negligenciadas. E esse programa ele veio enfrentar essas doenças que são consideradas, como a doutora falou, doenças esquecidas, doenças que foram por muito tempo deixadas de lado e não foi dada a devida importância. No estado de Pernambuco envolve 7 doenças como hanseníase, tuberculose, tracoma, filariose, doença de Chagas, esquistossomose e geoelmintíase. E essas doenças estão havendo, desde 2011 para cá, foi criada uma coordenação específica para enfrentamento a essas doenças, e aí esse programa tem criado inquéritos e tratamento coletivo e N tratamentos e situações, né, ações voltadas para essas doenças. No caso da hanseníase, houve uma intensificação nas ações nesses municípios que foram considerados prioritários. E aí a gente tem tido, de 2011 para cá, uma melhora nesse atendimento, uma melhora no serviço, pelo menos no que se diz município prioritário. E a gente tem como meta do programa Sanar para a hanseníase a elevação do percentual de cura, né, que chegue a 90%, que é o esperado preconizado pelo Ministério da Saúde, e que o percentual de contatos examinados, que são os contatos intradomiciliares que eu citei inicialmente, atinja os 75%. Atingindo a meta de cura, a gente consegue garantir aquele tratamento daquele paciente. E examinando aqueles contatos, a gente consegue achar novos casos e aí talvez ir melhorando gradativamente essa quebra da cadeia de transmissão, de encontrar casos novos para futuramente a gente não ter mais esse número de casos. Então, as metas para o Estado não é voltada diretamente à erradicação da doença, por saber que é uma doença milenar, que é uma doença que a gente não vai ter uma erradicação tão simples assim, é um problema de saúde pública, é um problema grave, né? Então a gente tem como meta realmente hoje para Pernambuco... Mas se não é tão simples, como os nossos companheiros da América Latina toda atingiram a meta? Mas a gente pode ter certeza se eles atingiram a meta, a gente só pode ter certeza se a gente está lá, vivenciou, trabalhou e encontrou, porque se as nossas excelentes dermatologistas aqui, nossos médicos aqui do estado não quiserem mais detectar casos, o Brasil não vai mais ter casos de hanseníase. Mas eu não acredito que seja o caso dele. Não, a gente não sabe, mas eu estou querendo dizer que os médicos são muito bem preparados e eles têm detectado um número de casos muito bom. Então, de certa forma, até um número de casos alto, hoje, depois que veio essa atenção especial, tanto do governo federal como do governo estadual, para a hanseníase, ter esse número elevado de casos pode ser que não seja algo negativo. É algo que possa ser positivo daqui a alguns anos, né? Doutora, quais são as principais sequelas deixadas pela hanseníase? Se não tratada, se não vista com seriedade, se o tratamento não for finalizado? São as sequelas neurológicas, né? Quando o nervo, nem sempre, em algumas formas o nervo não chega a ser comprometido.
embora ela seja uma doença que tem essa preferência pela pele e pelo sistema nervoso periférico. Então, aquelas pessoas, elas ficam com as mãos atrofiadas, sem a possibilidade do manuseio correto dos dedos, das articulações. Falava-se muito em queda de órgãos, de orelha. É possível? Não, isso ainda acontece muito? Não, existe. Realmente o septo nasal, quando é muito afetado, às vezes há uma queda, mas isso tem sido bem mais raro. Ultimamente a gente tem visto menos casos. E também, assim, às vezes o comprimento neural é muito importante, tem realmente a função completamente, que chama queda do braço, né, a perna fica sem movimento, mas esse quadro assim, devastador da hanseníase, eu que lido diariamente com isso aí, a gente não tem visto tanto. Agora, eu gostaria de considerar uma coisa que eu acho muito importante, que eu não sei se isso está sendo assim, eu não sei exatamente qual é o impasse, que existe um teste de diagnóstico rápido em 5 minutos da hanseníase. Esse teste foi desenvolvido por uma brasileira. Ela desenvolveu na Holanda um teste chamado ML-Flow, que detecta a hanseníase quando ela já está na forma mais avançada. Ele tem apenas essa limitação, ele não detecta a hanseníase no início, a forma simples, ela detecta a mais avançada, mas são essas as formas que contaminam. Então, eu não entendo, o teste é extremamente barato, porque eu trabalhei com ele na minha tese. E a brasileira, ela já veio para o Brasil, já existe produção desse teste e eu não entendo até hoje. Isso tem mais de 5 anos que eu trabalhei com ele em tese, que já estava desenvolvido ou seja, tem mais de 10 anos que ele está desenvolvido, ele é eficaz, ele tem vários trabalhos mostrando o seu papel na detecção de comunicantes e esse teste não é popularizado na rede pública. Então ainda falta algumas Quer coisas dizer, para a gente muita resolver, coisa, né? falta muita coisa que já se chegou, um diagnóstico sorológico, como se chegou para outras doenças, mas que ainda não está totalmente difundido, né, na rede pública. Olga do Janga, ela diz, antigamente se dizia que por meio do contato com o porco é que a hanseníase era transmitida. Isso seria um mito? Então, hanseníase só se transmite de pessoa para pessoa. Homem a homem. Agora, é porque foi visto em alguns tatus já o micobactério, mas uma coisa tão experimental, na realidade, a transmissão entre os humanos mesmo. Antônio de Rio Doce. Sou profissional de saúde e conheço um morador de rua com hanseníase que pega diariamente um ônibus na integração da PE 15. Qual procedimento será tomado pela Secretaria Estadual de Saúde nesse caso? No caso, a pessoa mesmo tem que procurar o sistema de saúde ou vocês fazem recolhimento? Na verdade, o paciente de hanseníase, ele é uma questão também, ele não é só uma questão, não é único, não é um problema do paciente, ele é um problema de nós profissionais de saúde e nós enquanto gestão também. Né? No caso, esse atendimento ao paciente é algo que a gente, respeitando as hierarquias, é algo que vem realmente primordialmente do município. Então, a gente tem os municípios como a porta de entrada desse atendimento. Né? Ainda é muito incipiente, muito iniciante, mas já iniciamos ações no estado também para a tuberculose, incluindo a hanseníase, trabalhando com população de rua, como também população privada de liberdade, que são essas populações mais vulneráveis que têm um risco muito mais alto de adoecimento. Então, assim, ainda o Estado está iniciando esse processo para a hanseníase, para trabalhar com população de rua, para fazer ações voltadas especificamente para a população de rua, mas é algo que os municípios, ele como profissional de saúde ou até mesmo como um cidadão, pode estar comunicando à unidade de saúde, porque esse paciente ele precisa ser encontrado por um profissional de saúde. Ele não precisa, nós não temos que esperar que esse paciente nos procure, nós também temos o dever de encontrá-lo. Então, ele pode estar comunicando à unidade de saúde ou até mesmo na Secretaria Municipal de Saúde, procurar as pessoas responsáveis pela hanseníase que podem estar procurando encaminhar esse paciente para um atendimento. Antônio de Olinda. Uma grávida pode transmitir ao filho a hanseníase? A gente estava discutindo que não, né? Não pelo parto, nem pela placenta. Após o bebê nascer, se ela é uma portadora sem tratamento e também na forma que transmite, que não são todas, aí ela poderá, depois do nascimento, pelo contato íntimo e prolongado com a criança. Rosa Maria, de Jardim Piedade. Já fiz o tratamento indicado para a hanseníase, mas a região do antebraço ainda é dormente. A doença pode regressar? E aí eu pergunto, aproveito a pergunta da Rosa e pergunto,
Quais são as sequelas? Aí sequelas não, que elas já estão, que elas ficaram, mas quais são os sintomas que são que sofrem regressão quando o paciente começa o tratamento? A dormência que o paciente sentia naquela região, ela deixa de existir? Como é que acontece isso no tratamento? O tecido neural ele não tem recuperação total. O tecido de pele, o tecido cutâneo, sim. A lesão vai desaparecer, ela escurece um pouco em alguns casos e ela desaparece até numa velocidade importante. Agora, a lesão neural ela é definitiva. Quando a senhora diz lesão neural, seria a dormência que fica no local. Naquela região que foi tratada, que certamente a lesão, a mancha vermelhinha desapareceu, ela vai sentir a diminuição da sensibilidade. E isso não quer dizer que a doença está voltando? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E dependendo da região também não significa que ela esteja incapacitada. Uhum. A incapacidade é uma outra coisa, quando interfere vamos dizer assim, na funcionalidade do órgão, não uma mancha dormente, não uma área dormente. Simone de Aldeia, fiz um tratamento para hanseníase e terminei no ano passado, mas estou sentindo novamente os sintomas. Isso é normal? E ver se ela não está sentindo os sintomas da reação. Como a senhora comentou. Como eu já coloquei no início, a reação, a doença já foi, o bacilo já foi morto. Aí ela pode estar sentindo a reação imunológica, né? A agressão dá para liberar aquele bacilo que já morreu. Tem que procurar, porque isso aí não é mais a doença em atividade, mas é a doença reacional, que ela também pode ser responsável, principalmente pelas incapacidades. Sim. Então, ela deve procurar se tratar nos serviços de referência, porque tem um medicamento que diminui essa inflamação. E esses sintomas da reação esses sintomas também. da reação também. Bom, a gente está chegando já ao finalzinho do programa e eu queria dar uns segundinhos para cada um de vocês fazerem suas colocações finais, bem rapidinho, para a gente finalizar. Acho que o Felipe poderia começar. Olha, André, eu acho que o que a gente discutiu aqui hoje, né, até por conta de tudo que Raíssa tratou, né, a doutora também colocou aqui em alguns momentos a respeito de como é importante a informação, não é? Desde da questão do contágio, a questão da gente lidar com esse retorno do paciente, né, à sociedade e, de certa forma, até esses estigmas que a gente pode ir, né, mitigando, vamos dizer assim. Então, acho que a informação para a quebra de um preconceito é algo muito importante, né? E isso a gente está contemplando aqui hoje. Tenho só mais alguns segundinhos, Raíssa. Então, queria só falar que na próxima semana Recife vai sediar o 7º Simpósio Brasileiro de Hansenologia, da Sociedade Brasileira de Hansenologia, que acontecerá no IMIP. Vai ser um grande evento em 4 dias, no qual terá mini cursos para médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde. E é bem interessante quem puder procurar saber, né, no site do simpósio e dizer que o Estado de Pernambuco está aberto a ajudar e sempre proporcionar uma melhoria na qualidade de vida desses pacientes e que os programas estão implantados e as ações voltadas sempre para pensar no melhor para o paciente. Tenho 10 segundos só, doutora Fátima. Só agradecer a participação e alertar para o ouvinte que tenha algum sintoma que a gente comentou aqui, que procure o seu centro de saúde mais próximo e vá se cuidar e se curar, que a hanseníase tem cura. Muito obrigada a vocês três, boa noite. Queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui, agradecer pelas perguntas enviadas, desejar uma boa noite e até o próximo programa.